Eu queria, antes de mais nada, de agradecer aos organizadores o gentil convite para estar hoje aqui conversando um pouco com vocês sobre o curso superior de turismo e seus desafios. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. No primeiro momento, nós vamos conversar um pouco sobre o ensino do turismo no Brasil como um todo. Depois eu vou dar um exemplo para vocês, que foi o curso de turismo da universidade, como um exemplo de excelência. E vou acabar a minha apresentação falando sobre os desafios do ensino do turismo no Brasil, sobretudo do ensino superior. Quando nós falamos em ensino do turismo no Brasil, nós temos que vislumbrar, na realidade, 3 grandes momentos. Primeiro, os cursos livres, que são aqueles, na realidade, que são ministrados por várias entidades privadas, como o SENAC, por exemplo, algumas outras entidades, como o próprio CIET. O que são esses cursos livres? São cursos para formação operacional em algumas áreas específicas, sobretudo que não tem regulamentação. Então, as pessoas aprendem, por exemplo, a emitir bilhetes aéreos, aprendem a organizar eventos, sobretudo da parte operacional. São exemplos, na realidade, de cursos livres. Depois nós temos, na realidade, os tecnólogos. Os tecnólogos são cursos de turismo de curta duração, em que as pessoas, na realidade, precisam se formar com mais rapidez. Via de regra, esses cursos duram de 4 a 5 semestres. Eles preparam efetivamente para o mercado de trabalho. São cursos que têm como filosofia, na realidade, uma empregabilidade quase que imediata após o término do curso. E, finalmente, nós temos o bacharelado em turismo, cuja função precípua é formar, sem dúvida alguma, quadros da atividade turística, não é? Que vão pensar o turismo, mas que precisam também das técnicas operacionais para poder ingressar rapidamente no mercado. O grande problema dos cursos superiores de turismo durante muitos anos foi justamente essa distância do mercado de trabalho. E isso causava um problema muito grande, porque eles tinham no seu currículo uma série de disciplinas fundamentais, sobretudo para a formação do indivíduo pensante, porque esse indivíduo que é bacharel em turismo e que vai, sem dúvida alguma, atuar em políticas públicas de turismo, ele vai atuar em planos de marketing, ele vai atuar, na realidade, em planejamento e estruturação de alguns empreendimentos turísticos. Ele precisa de uma formação maior, ou seja, ele precisa de direito, ele precisa de administração, ele precisa de psicologia, ele precisa de todas essas disciplinas que juntas formam, na realidade, um cidadão pensante. Ele precisa de sociologia, ele precisa de história da arte, não é? Então isso é muito importante na formação desse bacharel em turismo, uma vez que com essas disciplinas ele vai estar imbuído, sem dúvida alguma, de um saber multidisciplinar. A atividade turística ela é multidisciplinar, ela se relaciona muito rápido com as outras disciplinas, não é? E ela precisa se relacionar, uma vez que o turismo, na realidade, ele precisa da sociologia, ele precisa da antropologia, ele precisa de outras áreas de conhecimento que vão complementar, sem dúvida alguma, a sua formatação. Então, basicamente, e rapidamente, esse é o escopo do ensino do turismo em nosso país. Depois nós temos as pós-graduações. A pós-graduação ela pode ser lato sensu, quando ela forma especialistas, e ela pode ser, na realidade, stricto sensu, através dos mestrados e doutorados. Então a gente tem 2 formas de pós-graduação, não é? A que forma especialistas, via de regra, esses cursos duram aproximadamente 400 horas, 450 horas, não é? E nós temos, na realidade, a pós-graduação stricto sensu, aquela que forma mestres e doutores, não é?
Essa pós-graduação, ela acaba durando, na realidade, de 2 a 3 anos, não é? Então é assim que se comporta o ensino do turismo no Brasil. Vamos agora, na realidade, apresentar um exemplo de excelência na capacitação turística no ensino superior. O curso de turismo da universidade, o Centro Universitário da Cidade. Hoje, essa instituição, na realidade, não existe mais, mas ela, durante muitos anos, mais de 20 anos, ela levou o turismo à frente do seu tempo. Qual foi, na realidade, a filosofia do curso de turismo da universidade? Ela tinha preocupações com os docentes, ela tinha preocupação com os discentes, ela tinha preocupação com a empregabilidade, ela tinha preocupação com a formação humana e ela tinha preocupação também com os laboratórios dentro do espaço acadêmico. Um dos maiores desafios era você ter, sem dúvida alguma, disciplinas ministradas por professores que atuavam na área, ou seja, o agente de viagens daria a disciplina agenciamento, o organizador de eventos daria a disciplina eventos, na realidade, emissor ou aquele que trabalhasse numa empresa aérea viria dar, na realidade, o transporte aéreo, para citar alguns exemplos. Era difícil você conseguir esses professores. E quando você conseguia esses professores, eles não tinham, na realidade, experiência docente. Qual foi o nosso primeiro trabalho? Implementar uma pós-graduação em docência superior e convidar tais profissionais para que eles se capacitassem. Então, eles foram capacitados com um curso superior, com uma pós-graduação, em docência superior, não é? E puderam, assim, ter os instrumentos necessários para ministrar aulas. Outro problema que a gente tinha também com um grupo de professores oriundos do mercado de trabalho é que eles eram mais operacionais. Podiam ser até gestores administrativos, mas a visão deles era uma visão mais operacional. Eles não pensavam a atividade turística como um todo. O que nós resolvemos fazer no âmbito da universidade? Nós resolvemos investir em tais professores para que eles escrevessem livros. E nós criamos as famosas lições de turismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessas lições de turismo, o professor vinha e escrevia artigos. Eles eram orientados sobre os artigos, como na realidade estruturá-los, e incluíam esses artigos nos livros. Então a primeira coisa que a gente fez foi pensar, sem dúvida alguma, nessa capacitação docente que é fundamental. Toda instituição de ensino tem que pensar nos seus recursos humanos, nos seus professores, nos seus coordenadores, não é? Isso é fundamental. O coordenador não é um mero gestor, ele é um facilitador. Ele vem ali para facilitar, na realidade, a relação entre a instituição, entre os professores e entre a gestão do curso. Não é? Essa é a função dele. Então ele precisa ser uma pessoa com muita flexibilidade. Não só flexibilidade intelectual, mas flexibilidade administrativa. Ele tem que acompanhar no dia a dia os professores. Ele tem que ser mais do que um gestor. Ele tem que ser alguém que está perto dos professores para poder auxiliá-los no dia a dia. E ele tem que ser, sobretudo, admirado pelos professores. É fundamental que isso seja colocado em prática. Quer dizer, aquela pessoa que está coordenando o curso, ela tem que ser um gestor em que os outros professores olhem e digam: puxa, ele realmente representa uma gestão moderna. E ele quer, na realidade, nos auxiliar. Ele quer estar ali, na realidade, para que nós sejamos também parte de uma equipe. Um curso superior de turismo é um conjunto, sem dúvida alguma, de talentos. Cada um desses professores que integra cada uma das disciplinas, tanto aquelas de formação operacional, como aquelas de formação das humanidades, como a história da arte, a psicologia, a antropologia, precisam estar todos integrados ali. E a gente precisa conhecer o trabalho de cada um deles.
Por isso, um curso de turismo também precisa ter reuniões constantes. E essas reuniões têm que ser remuneradas. O professor não pode vir para uma reunião, na realidade, só porque ele tem interesse na reunião. Ele precisa receber uma remuneração para ele entender, na realidade, que ele está sendo qualificado, que ele está sendo capacitado e que essa capacitação tem um preço para a instituição. Dentro dessa visão dos professores também, existiam alguns professores que precisavam, além de toda essa capacitação, viajar. Eles nunca tinham viajado. Eram professores, na realidade, que ficavam aqui no Brasil, muitos aqui só no Rio de Janeiro. O que nós resolvemos fazer? Resolvemos investir em participação docente, em cursos, em workshops. Nós tivemos, por exemplo, uma das nossas professoras que nunca tinha feito uma viagem internacional. A gente mandou ela para a África do Sul para participar de um projeto. Outros, na realidade, viajaram aqui dentro do Brasil também. Outros viajaram para os Estados Unidos, para Costa Rica. A gente teve durante os 15 anos que eu tomei conta do curso de turismo da universidade, foram entre 15 e 20 anos que eu fiquei lá. Infelizmente, o final não foi dos melhores, porque a instituição ela acabou falindo e não pagando os professores. Eu, por exemplo, sou um exemplo de professor que me dediquei muito à universidade e nunca recebi. Agora, há pouco, a gente recebeu, na realidade, um dinheirinho, eu devo dizer para vocês, a minha me deve muito dinheiro, assim como a outros professores que até já se foram, na realidade. E é interessante lembrar que os 3 filhos dos donos estão muito bem. Estão muito bem, não é? São 2 filhas e um outro filho que ele perfilhou, que não era filho dele, mas que ele perfilhou também. Então, esses estão muito bem até hoje. Mas voltando ao que nos interessa, que era como esse curso de turismo era uma referência, na realidade, no Rio de Janeiro, só para vocês terem uma noção, quando eu cheguei lá para coordenar o curso, nós tínhamos 86 alunos. 86 alunos. No final, nós éramos o maior curso de turismo do estado do Rio de Janeiro e, quiçá, do país. Nós tínhamos 3.350 alunos. E nós tínhamos vários campi. Era uma universidade, na realidade, com muitos campi. E para que isso funcionasse harmoniosamente, o projeto pedagógico, os professores, as atividades eram as mesmas em todas as unidades. Nós tínhamos, na realidade, um programa de atividades complementares extremamente rico, com congressos, seminários, organizados pelos próprios alunos, através de uma empresa acadêmica de eventos chamada Eventur. Então, a Eventur era a empresa acadêmica de eventos do curso de turismo e que funcionava para organizar todos os eventos do curso. Nós tínhamos também a Acadetur, uma agência de viagens acadêmica, que cuidava, na realidade, das viagens dos alunos e que cuidava também, na realidade, de outros projetos na área do agenciamento. Isso tudo, na realidade, foi caminhando em conjunto. Foram laboratórios que foram se fortalecendo e mostraram ao mercado, na realidade, a nossa vontade de que os alunos, enquanto estivessem estudando, pudessem vivenciar as práticas, na realidade, operacionais. Depois nós criamos um laboratório de hotelaria, o Hotel Lab, não é? E esse Hotel Lab, na realidade, ele funcionava em Ipanema e era um hotel que tinha toda a estrutura de um hotel, não é? Ele tinha suas unidades habitacionais, ele tinha recepção, ele tinha a gestão do hotel propriamente dito, ele tinha eventualmente pequenos eventos ali dentro, voltados na realidade para a hotelaria, para que o aluno pudesse vivenciar tudo isso. E criamos também um instituto de pesquisas, o IPTUR, Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo, que fez, na realidade, eu vou dizer para vocês, importantes pesquisas para o Rio de Janeiro. Ele buscava, na realidade, ser o primeiro grande banco de dados do Rio de Janeiro. E o foi. Até hoje, nenhuma instituição conseguiu fazer o que o IPTUR fez em matéria de pesquisa, não é?
Ele pesquisou quem era o turista internacional que visitava o Rio no Carnaval, na Páscoa, quem era o francês que visitava o Rio, quem era o italiano que visitava o Rio, quais eram os impactos da violência na atividade turística. Então isso foi muito importante na realidade para que o aluno sentisse também que ele estaria presente efetivamente no pensar do turismo, nas políticas públicas de turismo, na realidade. Nós tínhamos convênio com vários hotéis no Rio de Janeiro, com vários órgãos oficiais no Rio de Janeiro. Nós tínhamos convênio com agências de viagens, com transportadoras aéreas, transportadoras terrestres, permitindo que o aluno, na realidade, ao buscar um estágio, nós pudéssemos encaminhar o aluno para o estágio. Todas essas empresas conveniadas estavam ali presentes na realidade para que o aluno pudesse rapidamente ser encaixado ali no âmbito do seu estágio. E às vezes ele fazia estágio dentro da própria instituição, num desses laboratórios. Era uma outra forma que a gente tinha para alunos que tinham mais dificuldade, às vezes, de ficar fora um período do dia, ou porque eles trabalhavam, porque eles tinham dificuldade. A gente buscava uma forma de que eles pudessem fazer estágio em horários mais específicos dentro dos laboratórios da universidade. Pensamos também muito na internacionalização do curso. Fomos o primeiro curso no Brasil auditado pela Organização Mundial do Turismo. Nós tivemos uma auditoria, a OMT mandou 2 técnicos para cá, eles auditaram o nosso curso e a partir daí o diploma dos nossos alunos vinha com carimbo auditado pela Organização Mundial do Turismo. Isso, sem dúvida alguma, ajudava os alunos quando eles iam para a Europa e queriam prosseguir os seus estudos. Porque era como se eles tivessem, na realidade, um respaldo internacional para poder fazer isso. Para que os nossos alunos pudessem seguir as suas carreiras no exterior, nós nos conveniamos também com uma instituição nas Ilhas Baleares para que eles pudessem fazer pós-graduação. Então nós tivemos 25 alunos que viajaram para o exterior e se pós-graduaram nas Ilhas Baleares, não é? E muitos ficaram lá, nem voltaram mais para o Brasil. Alguns voltaram posteriormente, mas muitos não ficaram lá. Tínhamos também a possibilidade do aluno fazer estágio no exterior. Ele não era obrigado a fazer só no Brasil. Se ele pudesse, por exemplo, custear a passagem aérea e custear a hospedagem em alguns casos específicos, ele ia para o exterior fazer, na realidade, o seu estágio. Alguns que não tinham condições, nós inclusive custeamos a ida de 4 a 8 alunos para o exterior, para que eles pudessem ali, na realidade, se capacitar. Estou mostrando para vocês o que é um exemplo de excelência no ensino do turismo. Laboratórios, empregabilidade, internacionalização, capacitação dos professores, reuniões o tempo inteiro para a gente poder fazer integração dos conteúdos na realidade. Então, o curso de turismo da universidade foi, eu digo humildemente, um exemplo, na realidade, que foi seguido depois por outras instituições. Hoje, vou ser franco para vocês, o curso de turismo quase que desapareceu, o curso superior de turismo. Nós não temos mais cursos superiores de turismo presenciais que sejam, na realidade, grandes referências, não é? Tudo, na realidade, hoje, excetuando as faculdades públicas e algumas particulares, se tornou ensino à distância. Então, hoje, todos os cursos são ofertados na modalidade EAD, o que é muito mais barato para as instituições de ensino, mas, sem dúvida alguma, na atividade turística, talvez não atinja seus objetivos por causa da parte operacional. Eu tinha tido até uma ideia de criar laboratórios virtuais para que o aluno pudesse fazer, na realidade, as suas práticas. Consegui criar uns 2 laboratórios virtuais, mas depois nós vimos que era muito difícil a gestão de tais laboratórios virtuais para o profissional de turismo. Então, isso são algumas ideias que eu queria apresentar para vocês de um curso de excelência na área de turismo. Ali também eu preparei vários coordenadores que nunca tinham coordenado nenhum curso superior. Eles vieram para lá e eu, na realidade, capacitei
através de workshops, através de pequenos cursos. Eles foram sendo levados para me ajudar na gestão. Ninguém faz nenhuma gestão sozinho, né? A gente precisa dos adjuntos, que são nossos coordenadores. Sobretudo, como era uma instituição multicamp, a gente precisava de um coordenador em cada uma das unidades. Então, precisei capacitar esses coordenadores. E eles foram, na realidade, tiveram muito sucesso. Eu vou dizer para vocês, hoje, vários deles estão em posições de destaque, não é? Dando aula, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas, atuando, na realidade, em grandes empresas do Rio de Janeiro. Alguns permaneceram, na realidade, como professores. Apesar de ter sido a sua primeira experiência como professor, eles gostaram tanto, na realidade, que eles permaneceram. E o que mais me deixou feliz com esses meus 20 anos na universidade foi a empregabilidade dos alunos, né? Que até hoje eu a encontro. Quando eu vou num grande evento, quando eu encontro com eles nas ruas, no dia 15 de outubro, dia do mestre, não é? Como eu fico feliz em receber até hoje, não é? Já tendo deixado, na realidade, a universidade há mais de 10 anos, não é? Eu fico muito feliz quando eu encontro cada um deles e eles me dizem: mestre, muito obrigado, como foi boa a nossa experiência na universidade. Como você nos preparou não só para a parte operacional, mas nos deu, na realidade, subsídios para que a gente pudesse enfrentar o mercado. No direito, na antropologia, na sociologia, na gestão, na administração, como um todo. Então esse é o grande legado do Centro Universitário da cidade, Universidade para o Turismo e para o Rio de Janeiro. Para terminar a minha exposição, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios do curso superior de turismo. O que está acontecendo hoje na realidade? Primeiro, os cursos presenciais estão desaparecendo em todo o país. Permaneceram alguns cursos de universidades públicas. Essas conseguiram, na realidade, sobreviver. As particulares não conseguiram sobreviver. Ou não conseguiram sobreviver, ou transferiram seus cursos para a modalidade ensino à distância. É bom lembrar que um curso superior de turismo precisa de um investimento muito grande em biblioteca. O curso superior de turismo precisa ter livros atualizados, precisa estar constantemente comprando obras para os alunos, o que não acontece. Essa é uma coisa que não acontece em muitas áreas de conhecimento. Quando você visita algumas bibliotecas, eles só compram os livros quando há, na realidade, a visita do MEC, que eles chamam, não é? Quando são enviados especialistas para identificar a qualidade do curso, aí compram os livros de uma vez só. Caso contrário, não compram livros. Então, são pobres as bibliotecas, não é? E elas precisam ser ricas, porque o aluno precisa pesquisar. Um outro grande problema é a falta de atualização dos dados. Não é? Os livros foram escritos, mas muitos, na realidade, se perderam no tempo. Eu lembro, não é? Quando eu comecei a coordenar o curso de turismo da universidade, a maior parte das disciplinas não tinha, na realidade, livro. Então não tinha livro-texto. Aí o que eu fiz? Eu escrevi os primeiros livros-textos para disciplinas como Introdução ao Estudo do Turismo, Legislação aplicada ao turismo, Marketing aplicado ao turismo, Planejamento e Organização do turismo. Foram livros que foram escritos. Eu os escrevi, na realidade, com um colega meu, Maurício Werner. E aí nós escrevemos vários livros, na realidade, e eles eram para os nossos alunos da universidade e passaram a ser adotados em todo o país. Até hoje os nossos livros, na realidade, servem de referência para os TCCs. Eu vejo, na realidade, com muita alegria, quando eu vou, na realidade, ver o índice de citações, ou como é que eu fui citado, ou como é que eu fui, na realidade, trabalhado, de ver o número de vezes em que aparecem os nossos livros de turismo nas pesquisas dos alunos
nos seus TCCs, nas dissertações de mestrado e mesmo nas teses de doutorado. Isso é uma coisa que me alegra muito, porque foi um trabalho que nós começamos, na realidade. Infelizmente, a gente foi seguido por alguns professores, mas poucos quiseram, na realidade, trilhar essa linha de conhecimento. Não é? Entre eles, eu quero aqui citar a Doris Ruschmann, que ela também desenvolveu uma série de livros, não é? Muito importantes, que até hoje são referência. O próprio professor Mário Benio, que não escreveu muitos livros, mas que tem, na realidade, um sistema integrado de turismo, o SISTUR, não é? Que se manteve em muitas faculdades como uma orientação no planejamento e organização do turismo. Na nossa específica, a gente tinha um outro modelo, não é? Que era o modelo Bayard Boatê e Maurício Verne de planejamento turístico, modelo, inclusive, que a gente implantou no Brasil e no exterior. Eu não falo essas coisas, eu vou dizer para vocês, para me autovalorizar. Eu apenas indico essas atividades para que a gente possa, na realidade, ter um pouco de benchmarking e que as pessoas possam criar outras coisas. Outra coisa é que os turismólogos, os bacharéis em turismo, quando se formam, eles são denominados turismólogos. São representados por uma associação de classe denominada ABBTUR, que tem se enfraquecido muitíssimo ao longo dos anos. A importância dela é cada vez menor. Não se fala mais nela, vou dizer para vocês. Ela tinha congressos importantíssimos, não é? Que eram encontros de bacharéis em turismo no Brasil como um todo. Congressos que tinham, eu vou dizer para vocês, 500, 600 participantes. Então eram congressos muito importantes. Só que ela foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. As pessoas foram envelhecendo, não é? Que é uma coisa que a gente precisa estar constantemente rejuvenescendo as associações de classe, não é? Claro que a gente tem que unir os notes, não é? Com a juventude. Isso é fundamental. Mas a gente tem que pensar o tempo inteiro nesse rejuvenescimento das associações de classe. Porque senão você pega hoje no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, são as mesmas lideranças que estão na realidade há 20, 30 anos. Será possível isso? Eu acho que não. A gente precisa modernizar um pouco isso. Claro que essas lideranças são importantes. Elas são vitais na realidade. Mas elas precisam, de vez em quando, de serem chacoalhadas. Aqui no Rio, por exemplo, eu vejo pouco isso. E aí elas acabam dormindo, não é? Acabam não tendo uma função fundamental na briga pelos direitos dos seus associados e acabam estando ali, na realidade, para constar, para participar de um conselho, para participar de um projeto, etc, etc, mas sem ter a devida força de brigar, não é? Porque uma associação de classe está ali para brigar. E a ABBTUR estava ali sempre para brigar pelos bacharéis em turismo, pelo ensino de qualidade, estava ali. E, infelizmente, eu vou dizer para vocês, isso não é mais uma realidade. Então, a gente precisa voltar a fortalecer a ABBTUR. Precisa que tenham bacharéis interessados na realidade na associação, que tenham vontade, que tenham tempo livre, que tenham juventude também, para agregar valor aos mais de 60 que estão lá querendo a sobrevivência, mas que precisam também, na realidade, dessas outras pessoas que venham atrás e possam ajudar. O outro desafio que nós temos, na realidade, é que o mercado se dê conta cada vez mais da importância do turismólogo. Nós temos vários turismólogos em posições de destaque no mercado. No Rio de Janeiro, eu posso apresentar para vocês, os meus ex-alunos, pelo menos uns 70, 80, que estão em posição de destaque. Em hotéis, em agências de viagens, em companhias aéreas, em órgãos oficiais. Não é? Então, isso para mim, na realidade, é um número importante. Não é? Entre 80 e 100 pessoas que estão em posições de destaque. Na área operacional, a gente deve ter, hoje, mais ou menos, uns 500 que estão aí trabalhando. E outros, na realidade, que mudaram de área de conhecimento, que foram para outros desafios, etc. É preciso que a gente esteja, na realidade, hoje pronto, cada vez mais, para que os nossos alunos entrem no mercado de trabalho
e mostrem algum diferencial. O bacharel em turismo tem que entrar dentro de uma empresa e mostrar o seu diferencial. Que ele não é, na realidade, um mero executor de tarifas operacionais, mas que ele tem uma cabeça que pensa o turismo como um todo. Ele é alguém que confunde um pouco a operação com a gestão racional. Não é? Ele tem essas duas características fundamentais dentro dele: operar e ser gestor operacional. Então, quando cada bacharel entrar dentro de uma empresa, ele tem que mostrar esse diferencial. E as pessoas têm que entender, na realidade, a importância de fazer um curso superior de turismo. E a importância que os quadros que estão hoje no mercado precisam se reciclar. Às vezes a gente tem quadros no mercado que fizeram um curso superior, estão aí há 20, 30 anos sem nunca ter feito uma pós-graduação. Isso é uma coisa fundamental. Os quadros que estão no mercado hoje precisam se reciclar. Precisam se reciclar constantemente. Não podem parar de estudar. Vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho 66 anos, não é? Apesar de eu ser pós-doutor, eu estou constantemente fazendo pós-graduação lato sensu. Desde a pandemia até agora, eu fiz pelo menos umas 8 pós-graduações. Por quê? Porque eu sinto essa necessidade de me reciclar. Quando eu entro em sala de aula, eu quero levar para os meus alunos um conhecimento na realidade atual. É a mesma coisa aquela pessoa que fez um doutorado há 20 anos e que acha que esse doutorado vai garantir empregabilidade para ela a vida inteira. Não vai, infelizmente. É um título que ela tem, mas se ela não se reciclar constantemente, ela vai perder completamente a sua função dentro do mercado de trabalho. E ela vai, muitas vezes, apenas repetir a tese de doutorado delas. Tem professores que a vida inteira eles dão aula sobre a sua tese de doutorado. E como as instituições de ensino precisam de mestres e doutores, elas acabam trazendo para dentro da instituição os professores. Que eu vou dizer para vocês, ninguém nega a importância de um mestrado e de um doutorado. Ninguém nega, é vital. Mas é preciso também um aperfeiçoamento contínuo. Outra coisa também que a gente precisa vislumbrar nesse momento atual de esquecimento um pouco dos cursos superiores de turismo, é uma grande campanha por parte das instituições do que é o bacharel em turismo. É preciso voltar, não é? Já teve uma época que era moda, na novela tinha a pessoa que estudava turismo, não é? Na novela em horário nobre estudava turismo. Então a gente precisa voltar com uma grande campanha dentro do mercado mostrando quem é o bacharel em turismo. O que é uma faculdade de turismo. Isso eu acho que ajudaria muito nessa retomada dos cursos superiores de turismo. Devo dizer para vocês que eu fiquei muito feliz de conversar hoje com vocês sobre os cursos superiores de turismo e seus desafios. E eu espero, aliás, que eu tenha trazido para vocês algumas reflexões. E que essas reflexões despertem em cada um de vocês que hoje está me ouvindo aqui, novas reflexões. E que a partir delas vocês possam fazer pequenas revoluções.